É bom que essa guerra civil esteja acontecendo e que a elite econômica esteja fritando o Toffoli e, em menor grau, o Alexandre de Moraes. E eu concordo com você. Nessa guerra interna entre eles, a gente tem que torcer para briga. A gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar com essa guerra. Porém, contudo, entretanto, todavia, o problema verdadeiro é que o Supremo Tribunal Federal acumulou tanto poder nesse processo que a gente não sabe quem vai sair vencedor nessa briga, e eu aposto no Supremo. Será que o André Esteves e outra meia dúzia de pessoas e a Globo têm o poder o suficiente para derrubar o Toffoli? Eu acho que não. E um evento interessante nessa história foi a nota do Fachin sobre tudo o que está acontecendo, porque tinha uma certa expectativa por parte dessas pessoas, dessa elite, inclusive, de como queria se posicionar agora que a Globo sinalizou uma direção diferente a respeito do escândalo do Toffoli e do Banco Master, e do Alexandre de Moraes. Mas para a gente que conhece o modus operandi no Supremo, eu acho que o que veio não foi nada surpreendente. Alguns trechos da nota oficial do Fachin revelam o tom que ele pretendeu adotar. Vejam esses trechos, por exemplo. A Corte Constitucional Brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuições do Ministério Público e da Polícia Federal, porém atuando na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli. Como eu odeio essas pessoas que escrevem de forma tão horrorosa, onde você não consegue entender nada, um bando de blá blá blá. Mas eu vou tentar extrair aqui para vocês. Deixa eu continuar o que diz. É induvidoso que todos se submetam à lei, inclusive a própria Corte Constitucional. Nada obstante, é preciso afirmar com clareza: o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. O Supremo age por mandato constitucional. Mentira que a gente já mostrou nisso no programa hoje, mas deixa eu continuar. E nenhuma pressão política, corporativa ou midiática pode revogar esse papel. Aqui está dizendo que o que está acontecendo é uma pressão política, corporativa e midiática. Quem está dizendo é o presidente do Supremo Tribunal Federal, exatamente o que eu venho explicando no programa, que está havendo uma guerra civil. Mas ele continua. Defender o STF é defender as regras do jogo democrático e evitar que a força bruta substitua o direito. A crítica é legítima e mesmo necessária. Não obstante, a história é implacável com aqueles que tentam destruir as instituições para proteger interesses escusos ou projetos de poder. E o STF não permitirá que isso aconteça. O Supremo fez muito no Brasil em defesa do Estado de Direito Democrático. Fará ainda mais. Olha a ameaça. Sim, todas as instituições podem e devem ser aperfeiçoadas, isso sempre, mas jamais destruídas. Quem almeja substituir a ousada pedagogia da prudência pelo responsável primitivismo da pancada errou de endereço. Eu quero que vocês entendam isso, porque o Fachin está falando que as reportagens da Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, do UOL e de toda a velha mídia que está, do Metrópolis, da Oeste, não, Oeste não é velha mídia, mas de toda a velha mídia que está fritando o Toffoli, fritando o Alexandre de Moraes e expondo fatos sobre o Supremo Tribunal Federal, essas reportagens são, na verdade, ataques à democracia e o Estado democrático de direito. Onde foi que eu já ouvi isso antes? Onde foi? Sim, exatamente sobre o que eu e tantos outros da mídia independente temos feito e sofrido e ouvido essas coisas há tantos anos. Só que agora o Fachin ameaça a velha mídia, a mídia mainstream, a Globo, ao dizer que o Supremo defendeu o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito no Brasil antes e fará ainda mais. Ou seja, se vocês da Globo continuarem com essa gracinha de reportar a verdade sobre o STF, vai acontecer o mesmo com vocês que aconteceu com o Bolsonaro, com o Paulo Figueiredo, com o Rodrigo Constantino, com o Alan dos Santos. O Alexandre já fez essa ameaça antes. E agora a ameaça está feita como um bloco pelo Fachin. E é por isso que eu digo que talvez a elite econômica, quem sabe, tenha acordado, mas tenha acordado tarde demais. Porque foram esses caras
que permitiram que o STF ganhasse tanto poder. Enquanto era contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, aí todo mundo concordava que as críticas ao Supremo eram ataques à democracia e ao Estado de Direito. Mas agora sobrou para a Globo, sobrou para a Folha de São Paulo, e aí eles estão querendo que o Estadão estão querendo que a coisa mude. Veja, ontem a Folha, na coluna da Lígia Maria, publicou uma matéria sobre isso com o título A Vergonhosa Nota de Fachin. E o texto diz assim: o presidente da mais alta corte do país trata o trabalho da imprensa não apenas como ataque ao STF, mas ao próprio Estado Democrático de Direito. E esse discurso falacioso tem baseado várias decisões do tribunal. Não, ministro. Quando jornalistas mostram anomalias no caso, o contrato milionário do escritório de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes com o Master, a relação de um dos fundos ligados ao banco com o resort, que tinha participação de irmãos Dias Toffoli, que este frequenta o resort é visto como se fosse dono, que a sede da empresa desses irmãos é residência de um deles e que a cunhada do Toffoli nem sequer tinha conhecimento desse fato, estão apenas cumprindo a sua função social de examinar as ações do poder público. Continua a coluna da Lígia na Folha. Não, ministro, os jornais não querem derrubar o Estado de Direito, mas revelar aos cidadãos fatos que devem ser investigados. E se o STF não quer ser alvo de críticas, também deveria apoiar esclarecimentos. Prefere, porém, bancar a vítima institucional. Esse papel que a corte interpreta na nota de Fachin é o mesmo que sustenta os abusos no inquérito das fake news em outros casos. Em 2024, por exemplo, Moraes abriu uma investigação sobre vazamento de mensagens publicadas pela Folha, que mostram ações fora do rito por parte do seu gabinete, porque haveria indícios de atuação estruturada de uma possível organização criminosa que atenta contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Eles estão falando aqui da Vaza Toga. Lembrem-se disso. Mas o ministro não é o Supremo. E o Supremo não é democracia. Qualquer narrativa nesse sentido não passa de blindagem corporativista que, ao tentar conter o escrutínio público pela imprensa, revela-se autoritária. E é hilário ver a Folha falar sobre transparência e o dever de revelar informações aos cidadãos, porque quando o Bolsonaro ficou inelegível por ter feito uma reunião com embaixadores para expor inconsistência nas maquininhas, vocês da Folha aplaudiram. Vocês da Globo aplaudiram. Quando eu fiquei sem passaporte, tive minhas contas bancárias bloqueadas, que persistem há 3 anos, as minhas contas nas redes sociais bloqueadas, por expor problemas do sistema eleitoral brasileiro e a atuação do Alexandre de Moraes na condução do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, vocês aplaudiram. Por que nessa época era crime e agora que é com vocês não é mais crime? A Folha fala que o trabalho da imprensa não é ataque ao STF, mas não disseram uma vírgula sobre o suposto processo contra mim por eu ter divulgado informações que foram passadas para mim enquanto jornalistas sobre o que de fato estava acontecendo nas Forças Armadas em 2022. Agora que os donos do dinheiro, os caras que bancam os jornais da velha mídia, decidiram que é hora de fritar o Toffoli e criticar o STF, vocês dizem que o ministro não é um Supremo? E até mesmo que o Supremo não é a democracia, mas há 7 anos vocês aplaudem todas as ilegalidades que eles fazem com base justamente nessas duas premissas? Não adianta agora reclamar, não. Senta no colinho do papai. Chora na cama que é lugar quente. Não adianta reclamar do Leviatã, do tamanho do Leviatã que vocês alimentaram. É como aquela história, né, contada sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro vieram buscar os socialistas, eu fiquei calado, porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas, eu fiquei calado, porque não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus, eu fiquei calado, porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. E a verdade é essa. Agora estão vindo para buscar vocês, e se nós não elegermos um presidente com a coragem de enfrentar tudo isso que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, não vai sobrar ninguém que os possa defender. E tem muita coisa para a gente conversar hoje. Uma delas é a nova diretriz. Existe uma nova diretriz do Supremo Tribunal Federal que foi divulgada nesse mês de janeiro, que nos mostra muito sobre qual é a visão que eles têm da função do Supremo Tribunal Federal na República. Diz assim a notícia, e ela vai aparecer para você em algum momento, não se preocupe. Processos estruturais. Saiba como o STF enfrenta violações complexas e duradouras de direitos.
a atuação do Supremo Tribunal Federal tem se voltado com frequência crescente para os chamados processos estruturais. Nesse caso, a atuação judiciária se direciona à resolução de problemas complexos e persistentes que envolvem falhas sistêmicas na implementação de políticas públicas e na garantia de direitos fundamentais. Entre os exemplos estão o colapso do sistema prisional, a proteção dos povos indígenas, o combate ao desmatamento e a redução da letalidade policial. Diferentemente dos casos tradicionais, em que uma decisão judicial encerra o conflito, esses processos têm uma fase de acompanhamento, diálogo institucional e cumprimento das medidas determinadas e dos planos para a superação de falhas, sob pena de a decisão permanecer apenas no papel. Não basta, por exemplo, declarar a inconstitucionalidade de uma conduta estatal. É necessário, guardem essa parte, é necessário reorganizar políticas públicas inteiras para enfrentar a questão. Na prática do STF, eles continuam, os processos estruturais costumam seguir 3 grandes etapas. Prepara os caras estão dando o mapa da mina aqui. A primeira consiste na decisão em si, ou seja, no diagnóstico judicial de uma situação incompatível com a Constituição, muitas vezes descritas como um estado de coisa inconstitucional. Em seguida, o tribunal determina a elaboração de um plano. O tribunal determina a elaboração de um plano de ação pelos órgãos responsáveis, com prazos, metas e medidas concretas para enfrentar o problema. Por fim, na fase de monitoramento, o Supremo acompanha a execução do plano aprovado, ajusta as rotas e cobra resultados. Esse modelo reflete a compreensão de que, em casos complexos, a simples imposição de ordens judiciais genéricas não resolve o problema. Por isso, o tribunal passa a atuar como garantidor da efetividade dos direitos fundamentais, sem substituir o gestor público, mas com a exigência de que o executivo e o legislativo cumpram seus deveres. E aí eles continuam aqui sobre a fase de acompanhamento. Eu não vou ler tudo para vocês. Vocês podem entrar, que tem a notícia. O que vocês podem ver é só o seguinte: a visão de que o Supremo Tribunal Federal era como são os Supremos Tribunais Federais historicamente no mundo inteiro. O que eles são, né? Uma corte constitucional. Isso foi para o vinagre. Isso acabou. A máscara caiu. Segundo um pedaço de papel, né, que a gente tinha, que vigorou até mais ou menos 2019, a tal da Constituição Federal de 88, ao STF, diz o texto, compete processar e julgar ações, compete também em sede de recurso ordinário julgar habeas corpus e crimes políticos e, por fim, em recurso extraordinário, decisão que contraria a Constituição ou as leis federais. Está lá no artigo 102 da Constituição, você pode ler quando você quiser. Não tem absolutamente em nenhum lugar desse papelzinho esquisito, né, que era a Constituição de 88, não está escrito lá em nenhum lugar que o STF deve propor políticas públicas, deve garantir o cumprimento de ações específicas por parte do Poder Executivo e Legislativo e, muito menos, resolver problemas que os ministros entendam como sistêmicos. O papel desses caras é julgar, só esse. Só que as pessoas, com uma visão diferente, o tal do ativismo judicial, se apossaram do Supremo Tribunal Federal e transformaram, deram um golpe no Brasil. Eu falo isso sempre, deram um golpe em 2022, esse foi o golpe final deles, mas eles se apossaram antes, em 2019 já estavam completamente deslocados e transformaram o que deveria ser a Corte Constitucional do Brasil em um órgão que não tem absolutamente nenhum embasamento legal nas ações e, obviamente, tudo é sempre com a justificativa de que eles estão fazendo um bem maior. Essa expressão, ela é expressada muito bem pelo Barroso, aquele Barroso que pediu arrego e a gente aposentou com a Lei Magnitsky, durante um evento na Escola de Direito de Harvard, quando ele ainda tinha visto para ver aqui nos Estados Unidos, ele deu essa declaração aí que vocês vão ver nesse vídeo. Numa agenda para o futuro, nós precisamos de 3 pactos. Um pacto de integridade fundado em 2 regras simples. No espaço público, não desviar dinheiro. No espaço privado, não passar os outros para trás. Essa será a grande revolução brasileira. É sempre que nós precisamos de uma geração. A
Acho que o segundo pacto é um pacto que envolve responsabilidade fiscal, responsabilidade econômica e responsabilidade social. E, por fim, nós precisamos, eu penso, de um pacto pela responsabilidade social. O país precisa desesperadamente de justiça social e de distribuição de renda. Para isso é preciso gerar riquezas. Nós precisamos de um sistema tributário menos concentrador de renda. Nós precisamos de políticas públicas que não concentrem renda, como a Previdência Pública brasileira é altamente concentradora de renda. E nós precisamos de programas sociais para ajudar os que não são competitivos porque não podem ser. O terceiro pacto é um pacto pela educação básica. Foi nisso que nós nos atrasamos. Parte dos problemas que nós estamos vivendo, eles têm causas positivas. A crise da Previdência, porque nós estamos vivendo muito mais, e as famílias que em 1960 tinham 6 filhos, hoje em dia têm menos de 2. Isso tudo impacta significativamente a Previdência. Além disso, nós temos uma grande quantidade de pessoas que ultrapassaram a linha da miséria, se tornaram cidadãos e se tornaram mais exigentes. Enquanto parte das dificuldades do Brasil não é de decadência, é de uma população que se tornou mais exigente. Nós queremos um país melhor e maior. E essa também é uma demanda positiva. De modo que eu tenho muita confiança no Brasil, onde a gente coloca as pessoas certas, tudo dá certo. E a minha fé mais profunda é que a história é um fluxo contínuo na direção do bem e do avanço civilizatório. E mesmo quando a gente não percebe da superfície, ela flui como um rio subterrâneo. E o nosso papel é empurrar a história na direção certa. Jesus Cristo. É um vídeo de alguns minutos, mas o ex-presidente Arregão da Suprema Corte Brasileira falou de responsabilidade social, de justiça social, de distribuição de renda, de sistema tributário, de reforma previdenciária, de educação básica. Quem vê esse vídeo acha que o Barroso é um candidato a presidente do Brasil. Qualquer coisa, menos um juiz. E a frase que o Barroso fala no final do vídeo meio que resume tudo o que eu estou querendo dizer até aqui. Essas pessoas fazem isso porque elas têm uma convicção muito clara. Você, um cidadão comum, não é capaz de tomar decisões por si próprio e nem de eleger as pessoas corretas. Eles não acreditam nesse negócio de democracia. Então, é preciso que os burocratas não eleitos, como Barroso, como Alexandre, como Dias Toffoli, como Flávio Dino, desfaçam tudo o que você decidir e empurrem, finalmente, a história na direção correta. A direção correta, é claro, é a decisão decidida por eles. E eles vão cobrar uma módica quantia para fazerem esse serviço por você, de empurrar a história do Brasil na direção certa. Uma quantia módica, que a gente vai ver no programa de hoje, mas que nós temos visto nos últimos programas. Uma quantia módica de um resort no Brasil, uma quantia módica de 129 milhões de propina para o escritório de advocacia da esposa, uma quantia módica como todos esses escândalos e essas farras que a gente tem visto nos últimos tempos. E por isso, e para isso, o Supremo Tribunal Federal acumulou tanto poder ao longo dos últimos anos, porque as pessoas têm esse tipo de pensamento. E os ministros, com isso, destruíram completamente no meio do processo a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, enquanto acham que estão guiando a história na direção certa. E para que a história seja guiada na direção certa, é moralmente justificável, aos olhos dessas pessoas, descumprir a lei, descumprir a Constituição, descumprir direitos fundamentais, cercear a liberdade de expressão ou a atividade jornalística, impor censura, prender dissidente político, tudo isso para empurrar a história na direção certa, como dizia Karl Marx, que é o grande, no fundo, é o grande patrono de todos esses caras. E você, pessoas, como o presidente Bolsonaro, o que nós somos? Né? Nós estamos no caminho, nós estamos impedindo esse avanço. Nós somos, o Bolsonaro eu sou, você que está assistindo o programa, nós somos um erro de percurso. Nós somos as pessoas que não podem pensar da maneira como pensamos e que, por um milagre divino, conseguimos eleger o nosso candidato à presidência da República em 2018. Um erro de percurso. Empurrou a história na direção errada. E esse erro de percurso precisava ser corrigido, mesmo que fosse na marra. Isso juntou dois interesses. O do Supremo Tribunal Federal e, obviamente, o das elites, que viram na eleição do presidente Bolsonaro o seu domínio sobre a tomada de decisões ameaçado. Então, esses caras, a quem em conjunto aqui nós temos chamado de establishment ou de sistema, eles se uniram para destruir o inimigo comum. Mas para a destruição do inimigo foi necessário que fosse dado ao Supremo Tribunal Federal poderes que ele não tinha até então, já que eles não conseguiram parar o Bolsonaro nas urnas e o sistema começava a ser destruído, a história começava a sair do percurso. O que eles tiveram que fazer? Dar poderes extraordinários ao Supremo. Poderes que eles não tinham. E de passo em passo,
de inquérito em inquérito, aquele monstro foi ficando cada vez maior. O maior exemplo disso, é claro, é o Alexandre de Moraes, que foi o homem escolhido para encampar esse plano de destruição do bolsonarismo, e por muito tempo o plano dele deu até certo. Por muito tempo os fins justificaram os meios, e o objetivo de prender o Jair Bolsonaro e milhares dos seus apoiadores para que forem feitos de exemplo, esse objetivo foi concluído. No entanto, aí surgiram dois problemas. O primeiro é que, apesar de eles terem conseguido prender o Bolsonaro, o movimento político que ele representa não foi destruído. Muito pelo contrário. Como a gente viu pelas ruas do Brasil nos últimos dias, esse movimento foi fortalecido. O segundo é que o monstro de Frankenstein, que é o Supremo Tribunal Federal, ficou tão grande que ele começou a gerar problemas e desafiar o seu criador. E aí é que a gente tem a inauguração de um novo período na nossa República, que é, e a gente tem acompanhado isso em detalhes nos últimos dias, que é a briga entre os componentes desse sistema. A briga entre parte da elite econômica, que comanda o dinheiro do Brasil, e o Supremo Tribunal Federal, que é a longa manos, que fazia valer o interesse, até então, até outro dia atrás, justamente dessa elite econômica. Dessa forma, o sistema parece estar se dividindo numa guerra fratricida em duas facções que estão em lados opostos. De um lado, você tem a Faria Lima, ou pelo menos um pedaço da Faria Lima, você pode chamar a atenção aqui para o BTG, para o André Esteves, e você, obviamente, né, como eu disse, o longa-manos deles, as pessoas que agem quase que de forma contratada dessas pessoas, que são a Globo, que são a Folha de São Paulo, o Estadão, a velha mídia de um modo geral, e de outro, você tem aqueles caras do Supremo Tribunal Federal, os caras do Tribunal de Contas da União, os caras do STJ, e uma boa parte da Câmara e do Senado. E é por causa dessa guerra de facções que hoje a gente vê coisas que até então eram absolutamente improváveis. Se eu dissesse a vocês que a Globo dedicou uma reportagem de 3 minutos, em horário nobre, explicando, resumindo, passo a passo, o escândalo do Toffoli, no caso do Resort, denunciando a ligação com a fraude do Banco Master, a decisão do Toffoli, que favoreceu o Daniel Vorcaro, se eu dissesse que a Globo faria isso há, 6 meses atrás, eu me pergunto, e você me responde no chat, se você acreditaria. Eu diria que é muito provável que não. Há 6 meses, na verdade, há muito menos tempo que isso, a Globo era parte do time que dizia que qualquer crítica ao Supremo e à corrupção dos seus integrantes eram aquele famoso ataque à democracia. E, subitamente, como um passo de mágica, tudo mudou. Mas o fato é que essa guerra ela não acontece pelas razões, como eu disse aqui nos últimos programas, não é pela virtude da Rede Globo, não é pelas coisas boas que passaram no coração dos jornalistas, mas ela independe disso. Ela está servindo para nós, pelo menos para que muita gente saiba de várias coisas que até então eram ocultas. Né? A gente não sabia do tamanho dos contratos da Viviane, não sabia do tamanho da farra do Toffoli, não sabia até mesmo dos outros ministros.